Bom dia, pessoal! Vamos dar mais um início a mais uma aula de Ciências da Natureza. Sétimo ano, Colégio Coração Imaculado de Maria. Nós vamos estar aí iniciando o grupo 6, né? Apostila 6, Movimentos. Capítulo 11, Grupos Vegetais. Módulo 46 e 47, História evolutiva das plantas. Objetivo de aprendizagem da aula: descrever as principais características e o ciclo de vida das algas. Reconhecer a importância ecológica e econômica das algas. Pessoal, nós temos aqui, olha, a primeira parte da apostila 6 nossa aí, ela vai estar mostrando aí o capítulo 11, né? O grupo de vegetais. Nós vamos estar falando da evolução dos vegetais. Mas para poder falar da evolução dos vegetais, nós vamos falar aqui um pouquinho das algas, né? Nós vamos comentar sobre a importância das algas aqui. Acredita-se que as algas verdes que viviam aí na água doce, elas tenham dado origem aos primeiros tipos de plantas, né? Os primeiros tipos de vegetais. Nós sabemos que as algas, elas não são consideradas vegetais, porque ela não tem a constituição de uma planta. Nós temos algas que vivem na água doce, na água salgada. E nós sabemos aí que as nossas plantas, a maior parte dos nossos vegetais, são terrestres, né? Algumas de água doce, mas então nós vamos falar um pouquinho dessa evolução, como elas evoluíram. Então nós vamos ter aqui as algas, né? As algas que vivem tanto em água doce como água salgada, que a maior parte é encontrada no mar. Nós temos também algumas algas que vivem sobre rochas, onde substrato, mas lugares úmidos, que tenha bastante umidade. Para que a alga sobreviva, ela precisa de umidade, de bastante água. Agora, as plantas. As plantas mais simples que nós encontramos são as briófitas. Tá? As briófitas é o grupo de plantas mais simples que nós encontramos aí, os musgos, as hepáticas, nós vamos estudar. Depois das briófitas, nós vamos ter as plantas que são as pteridófitas. As pteridófitas é tipo de samambaias, de xaxins, de avencas. São esses tipos que são as pteridófitas. Depois nós temos as plantas, as gimnospermas. Gimnospermas quer dizer que são plantas que as sementes são nuas, não são protegidas. Já as angiospermas são as plantas cujas sementes são protegidas pelo fruto. E nós vamos estudar isso daí, cada parte de um vegetal detalhadamente nas próximas aulas. Agora nós vamos falar um pouco mais sobre as algas, onde a gente acredita que tenha dado origem ao grupo dos vegetais, apesar delas não pertencerem ao grupo dos vegetais. Foi até considerado por um tempo, mas hoje ela não pertence ao grupo dos vegetais aí. Pessoal, nós vamos falar um pouco aí da história evolutiva das plantas, né? Os organismos que pertencem ao reino plantae ou vegetal, né, surgiram como formas de vidas unicelulares em ambientes aquáticos, semelhantes a algumas espécies viventes de algas. Então, algumas plantas surgiram aí como seres unicelulares, que eles viviam na água, mas depois teve uma necessidade desses seres saírem da água. Ao longo de muitas gerações, as algas tornaram-se mais complexas, elas foram evoluindo, né? Originando espécies multicelulares de maior porte. Então, essas algas que eram simples começaram a se desenvolver, ter um porte maior.
Posteriormente, surgiram características que permitiram a vida fora da água e a ocupação do ambiente terrestre, iniciando novas estruturas reprodutivas que são muito conhecidas por nós, como flores, frutos e sementes. Então, essas plantas começaram a se desenvolver. Então, acredita que ela tenha surgido aí através de algum tipo de alga verde e ter evoluído aí, indo formar aí a vegetação. As algas. As algas foram formadas, as algas formaram um grupo considerado o ancestral das plantas modernas. Então, quer dizer, elas formavam um grupo que acredita-se que foi a partir dela que começa a surgir a nossa vegetação, as nossas plantas. Atualmente são conhecidas cerca de 130 mil espécies de algas, sendo que mais da metade são espécies marinhas. Então, grande parte dessas algas elas são marinhas, elas são encontradas nos oceanos. Apesar de as algas terem certas características em comum, como a morfologia semelhante, esse grupo não representa uma categoria taxonômica verdadeira, quer dizer, ela não pertence aí ao grupo dos vegetais, pois nem todas as espécies têm ancestralidade comum, tá? Nós temos aí, olha, algas multicelulares. O que são as algas multicelulares? São aquelas formadas por muitas células, né? Então, nós vamos ver aí as características das algas. As algas são indivíduos eucariontes, como a dona Piva já falou, que eucariontes é quando a célula da alga, ela possui um núcleo delimitado pela membrana, tá? Então, ela forma um núcleo individualizado. Ela é autótrofo. O que é autótrofo? Consegue produzir o seu próprio alimento através da fotossíntese, tá? Porque ela possui clorofila e é dotada de clorofila e também essas algas podem ser ou multicelular. Unicelular, quando ela é formada por uma única célula, e multicelular, quando ela é formada por muitas células. No caso aqui, essas algas que a gente está vendo aqui, elas são multicelulares, tá? Nós vamos ver depois o exemplo de uma alga unicelular. O corpo das algas multicelulares é formado por um talo, uma estrutura que pode lembrar um tronco, um caule, mas ela não é um caule, ela lembra um caule, porque ela tem esse talo aqui, então ela é formada por um talo. Saindo dos talos, eu tenho como se fosse estruturas semelhantes, lembrando folhas, mas também não são folhas, tá? Apesar dessas lembranças, as algas não apresentam folhas, caule ou raiz, sendo organismo mais simples do que uma planta, porque a planta ela possui raiz, caule, folha, tá? A alga não. A alga possui um talo no lugar do caule. Ela possui uma lâmina no lugar de folha, que lembra, mas não, ela não possui, tá? Nós temos aí ó, o exemplo da alga unicelular. Cada uma dessas daqui é uma alga unicelular, formada por uma única célula. E elas sobrevivem como as outras também. Elas têm uma vida normal. As algas podem ser encontradas em ambientes de água doce, que são chamadas de algas dulcícolas, ou de água salgada, que são encontradas na água do mar. E também pode ser encontrada em superfícies úmidas, formando o limo. Por exemplo, se a gente deixa a água escorrendo na pia, em algum lugar, vai formar aquele limo. Aquele limo são tipos de algas verdes que formam ali e crescem em locais com bastante umidade. E elas são constantes aí nos ralos das pias.
Há algumas espécies de algas que fazem uma associação com o fungo. Lembra que a dona Piva explicou para vocês lá quando eu estava falando de associação entre fungos e algas, que nós tínhamos os líquens? Os líquens é uma associação entre algas e fungos. O fungo, ele mantém a umidade para a alga, e a alga, através da fotossíntese, ela faz alimento para os dois, tá? Lembra que a dona Piva falou isso quando eu falei de fungos? Quando associados ao fungo, ele garante, o fungo vai garantir a umidade necessária para a sobrevivência da alga. Enquanto isso, a alga vai fazer a fotossíntese, produzindo alimento aí para os dois, como a dona Piva já tinha falado. Pessoal, as algas também apresentam grande importância econômica, porque a gente usa a alga nas indústrias químicas, nós usamos as algas no alimento, nós utilizamos todo o oxigênio que ela nos fornece, porque elas são os maiores produtores de oxigênio para o nosso ar, né? Então, as algas também apresentam grande importância econômica. Algumas espécies são cultivadas em fazendas de algas para uso na alimentação humana, enquanto que a partir de outras são extraídas substâncias químicas usadas no preparo de alimento, nas indústrias e na pesquisa. Apesar de as algas poderem ser reproduzidas tanto de maneira assexuada como sexuada, a maioria delas se reproduzem através da reprodução sexuadamente. Então, elas se reproduzem sexuadamente através de gametas. Nas classificações biológicas tradicionais, as algas são agrupadas em diferentes maneiras de acordo com a sua organização celular, dependendo do tipo de clorofila ou de pigmentos fotossintetizantes, tipos de substâncias de reserva, entre outras. A seguir, nós vamos ver aí algumas dessas classificações. Nós temos o primeiro caso aí, ó, que são as algas pardas. São organismos multicelulares e marinhas. Elas são encontradas em águas salgadas, né? Elas são multicelulares, são formadas por muitas células. Elas formam verdadeiras florestas submersas em locais nos quais inúmeros animais conseguem abrigo e alimentos. E muitos peixes se reproduzem aí por formar aí um ambiente propício para isso. E também ser bastante oxigenado. As algas vermelhas é um outro caso. As algas vermelhas recebem esse nome devido à presença de um pigmento que lhe confere aí a sua coloração avermelhada, né? Em geral, elas são multicelulares e crescem juntos a um substrato, um lugar onde ela pode se fixar, né? Mas há também as formas microscópicas, filamentosas, e existem cerca de 5.000 espécies de algas vermelhas, embora algumas sejam de água doce. Eu tenho que a maioria vivem aí nos oceanos tropicais do planeta. Nós temos as algas douradas, então nós já vimos as pardas, as vermelhas, agora nós estamos vendo a dourada. Então, as algas douradas, elas recebem esse nome pela cor que ela apresenta. São unicelulares, formadas por uma única célula, elas são marinhas e também pode ser encontrada na água doce, são dulcícolas, podendo formar colônias. Seu nome se deve à cor marrom amarelada, que dá o pigmento que combinada com a sílica. Sílica é um material tipo areia, né? Que vai dar aí
esse brilho, dando esse tom, esse aspecto dourado. Ela, apesar de produzirem grande parte de seus alimentos, elas também buscam no ambiente alimento também. Elas conseguem produzir, mas só que elas também vão adquirir alimentos, tá? As diatomáceas. As diatomáceas são algas unicelulares que formam colônia, vivem em ambientes marinhos e de água doce. Esse é o grupo mais abundante de alga, com milhares de espécies responsáveis por cerca de 25% da produtividade primária dos ecossistemas marinhos. Essas algas possuem ao redor de suas células uma carapaça resistente formada por sílica. A sílica é o material, é o mesmo material que forma o vidro aí, né? Aqui nós temos a microscopia de diatomáceas. Quando esse tipo de alga morre, a carapaça permanece no ambiente, formando os diatomitos, que vão dar origem às rochas sedimentares, que são utilizadas pelos seres humanos, por exemplo, na construção civil. Nós temos também os dinoflagelados. Eles recebem esse nome porque ele tem esses dois flagelos aqui. Esses dois flagelos vai fazer com que ele se locomova. Então, são algas unicelulares que, em sua maioria, habitam os oceanos. As células desses organismos possuem esse flagelo, né, esses dois flagelos, que vai ajudar. E daí o nome do grupo. E é um meio de como ele se locomove, tá? Diferentemente dos outros grupos, os outros grupos, as algas são carregadas pelas ondas. Eles não se locomovem pelos flagelos. Nós temos aí as algas verdes, que é a qual eles acreditam que tenha dado origem aí às plantas, né? As algas verdes podem ser encontradas em diversos ambientes aquáticos, tanto marinho como de água doce, e em superfícies úmidas. Como em tronco de árvore, ela pode surgir em tronco de árvores, rochas, né? Pode ser unicelular ou multicelular. Tem aí, ó, olhando aí embaixo, as algas verdes podem formar estruturas que lembram plantas primitivas. Então, eles acreditam que a partir daí tenha surgido as primeiras plantas. Aqui nós temos uma relação existente aí, ó, entre um parentesco entre as algas e as plantas, tá? Há um subgrupo de algas verdes que apresentam características celulares morfológicas similares a determinadas características das briófitas. Lembra que eu falei para vocês que as briófitas são as plantas mais simples, como os musgos? Então, eles têm uma similaridade, eles se comparam algumas partes dela aí a essa planta mais simples. Grupos mais primitivos entre as plantas. As estruturas relacionadas à produção de gametas, né? Então, tanto essas algas como as briófitas, elas apresentam gametas semelhantes, né? Células responsáveis pela reprodução sexuada. As algas verdes são muito complexas, assemelhando-se às mesmas estruturas encontradas nas briófitas. Existem também semelhanças entre os gametas masculinos desse grupo, sendo ambos flagelados, tá? Aqui nós temos aí essa alga aí que eles comparam aí, ó, alga verde, que se compara aí com o grupo. Eles têm as mesmas estruturas do grupo aí das briófitas, certo? Nas algas verdes e nas plantas são encontrados dois tipos de clorofilas, constituindo outra importante evidência
evolutiva de caráter bioquímico. Também há certas enzimas relacionadas à fotossíntese, que são comuns entre este grupo. A partir dessas evidências aí que foi falado, considera-se que a evolução das plantas ocorreu a partir de uma alga verde ancestral, que provavelmente vivia em ambientes de água doce. Com o passar do tempo, esses indivíduos deu origem a novas espécies que foram cada vez mais se tornando independente da água. Então, à medida que ele foi evoluindo, ele foi saindo da água e dando origem a esse ser mais simples que seria as briófitas, né? Tornando-se independente da água para a reprodução dos demais processos vitais, por meio de estruturas adaptativas que foram se adaptando, que foram se constituindo, dando origem aí às plantas terrestres. As plantas terrestres podem ser classificadas em plantas avasculares e vasculares. Avasculares quer dizer não presença de vasos condutores de seiva. Então, quer dizer, ela não possui meio de conduzir a seiva, tá? E vasculares é aquela que possui vasos condutores de seivas. Então, as plantas avasculares não possuem mecanismos específicos de transporte e circulação da seiva. A água e outros nutrientes, como seria a seiva bruta, né? Água e sais minerais, e depois de elaborado, a seiva elaborada. Aí nós temos também que ela sendo um organismo mais simples e primitivo. Já as plantas vasculares, elas já passam a ter vasos condutores. Elas possuem um tecido que permite a condução da água e os sais minerais e outras substâncias, sendo subdivididas em plantas. Também sem sementes, que lembra que a dona Piva falou que as plantas que não têm sementes, no caso, nós vamos ver aí, e como plantas com sementes, tá? Nós vamos estudar cada um desses aí. Aqui nós temos aí mostrando aí, acreditando que as plantas têm evoluído da alga, então a alga verde que deu origem aos primeiros tipos de plantas, que ao sair da água, ela começa a crescer e se desenvolver. Então, eu tenho a alga verde, que eles acreditam que ela tenha originado a partir daí, né? Depois, as briófitas, que saem da água, mas ainda ela precisa muito da água para poder se manter. As pteridófitas, que já passam a ter vasos condutores. E aí nós temos as gimnospermas, que são as plantas que têm a semente, mas as sementes é nua, é desprotegida, ela não está protegida por um fruto. E as angiospermas é as plantas que têm vasos condutores, mas que têm o fruto protegendo a sua semente. Então, está aí a relação de parentesco entre a alga e as plantas, tá? Aqui nós temos, para ir além, né? Ele fala um pouquinho a alga na indústria, que a alga produz algumas substâncias que é utilizada na indústria, aí como o agar-agar e o carrageenanos, que vai ser utilizado aí pelas indústrias alimentícias ou então na parte química. Nós temos a bioluminescência. O que seria a bioluminescência? São algas que vivem aí no mar, né? São algas microscópicas que com o movimento das águas do mar, eles ficam excitados e eles produzem uma luminescência, produzindo aqui uma luz azul esverdeada. Então, à noite a gente pode estar percebendo a presença dessas algas aí nas ondas do mar, dos oceanos. Pessoal, para a aula ao vivo aí hoje, nós temos aí
que eu quero que vocês façam o exercício 1 aí, o exercício de aplicação, né? O 1 da página 412 e 413. A tarefa, que é o exercício proposto, que é o 2 e o 3. E o para conferir, que é o do 1 a 5, da página 414. Lembrando que a partir de agora nós já estamos fazendo o para conferir na apostila, mas o que é para ser enviado para a dona Piva é aquele que eu vou mandar para vocês através do portal, tá? Para vocês aí, até mais, beijo no coração, até a próxima aula.